Bom, agora estamos na página 98, terminando. Continuamos no Homem dos Lobos, na parte 7ª. Em breve apareceu em sua recordação o que, evidentemente, tanto no aspecto de data quanto no de conteúdo, era o elemento intermediário de ligação que estava faltando entre os dois eventos. Certa vez, no início do período de ansiedade, aconteceu que a mãe apreensiva deu ordens para que se tomassem precauções para proteger as crianças de uma desinteria que aparecera nas imediações da granja. Ele fez perguntas sobre o que isso poderia ser, e depois de saber que quando se tem desinteria aparece sangue nas fezes, ficou muito nervoso e declarou que havia sangue nas suas próprias fezes. Estava com medo de morrer de desinteria, mas deixou-se convencer por um exame que se tinha enganado e que não havia necessidade de assustar-se. Podemos ver que, nesse pavor, ele estava tentando colocar em efeito uma identificação com a mãe, de cujas hemorragias ouviu falar durante a conversa com o médico. Daí que ele fala que vai juntar as duas coisas. Na sua última tentativa de identificação, quando estava com 4 anos e meio, desistira de qualquer menção ao sangue, mas não compreendia a si mesmo, pois imaginava que estava com vergonha e não tinha consciência de que estava sendo sacudido por um pavor da morte, embora isso fosse inequivocamente revelado pelo seu lamento. Por essa época, sua mãe, sofrendo como estava de uma moléstia abdominal, mostrava-se em geral nervosa consigo mesma e com as crianças. É muito provável que seu próprio nervosismo, além dos outros motivos, se fundamentasse numa identificação com a mãe. Qual pode ter sido o significado dessa identificação com sua mãe? Vocês lembram que é da mesma período. O investimento é com o objeto amoroso, a identificação é com o objeto que você rejeita, tá? A Freud vai falar isso neste mesmo período em algum outro texto. Então, aqui a gente tem uma questão de rejeição com a mãe também. Entre o uso imprudente que fez de sua incontinência quando tinha 3 anos e meio e o horror com que a considerou aos 4 anos e meio, está o sonho com o qual se iniciou o seu período de ansiedade, o sonho que lhe deu uma compreensão preterida da cena que testemunhara com 1 ano e meio da página 62 e uma explicação do papel desempenhado pela mulher no ato sexual. É apenas outro passo para ligar a mudança de sua atitude em relação à defecação com essa mesma grande revolução. Disenteria era evidentemente o nome que ele dava à doença da qual ouvira a mãe lamentar-se e com a qual era impossível continuar a viver. Não considerava a enfermidade da mãe como sendo abdominal, mas sim intestinal. Sob a influência da cena primária, chegou à conclusão de que a mãe ficara doente por causa daquilo que o pai lhe fizera. Uma conclusão que provavelmente não estava longe da verdade. E seu medo de ter sangue nas fezes, de estar doente como a mãe, era a sua recusa a identificar-se com ela nessa cena sexual, a mesma recusa com a qual o despertou do sonho. Mas o medo era também uma prova de que, na sua elaboração posterior da cena primária, colocara-se no lugar da mãe e invejara-lhe essa relação com o pai. O órgão pelo qual sua identificação com as mulheres
sua atitude homossexual passiva para com os homens estava apta a expressar-se, era a zona anal. Os distúrbios na função dessa zona haviam adquirido o significado de impulsos femininos de ternura, preservados também no curso de sua enfermidade posterior. Repara que aí a gente tem aspectos da fase anal, aspectos da questão da identificação e do investimento, e aspectos da homossexualidade mesmo dele, que vai aparecer como o traço dele. Isso está tudo junto, isso vai ser separado aos poucos. E aspectos do que é da neurose obsessiva e do que é simplesmente da fase anal. Então, tudo isso a gente vai ter que separar depois. Quem for trabalhar com o texto do Freud, não é o caso aqui, eu só estou lendo pelo Lacan. Continuando Freud, nesse ponto devemos considerar uma objeção cuja discussão pode contribuir em muito para o esclarecimento de uma aparente confusão de circunstâncias. Fomos levados a presumir que, durante o processo do sonho, o menino compreendeu que as mulheres são castradas, que, em vez do órgão masculino, elas têm uma ferida que serve para as relações sexuais e que essa castração é a condição necessária da feminilidade. Fomos levados a supor que a ameaça dessa perda introduziu a reprimir a sua atitude feminina em relação aos homens e que ele despertou do seu entusiasmo homossexual em estado de ansiedade. Agora, como pode essa compreensão das relações sexuais, esse reconhecimento da vagina, harmonizar-se com a escolha do intestino com o objetivo de identificação com as mulheres? Não são os sintomas intestinais baseados no que é provavelmente uma noção mais antiga e que, de qualquer forma, contradiz inteiramente o medo da castração, ou seja, a noção de que a relação sexual é feita pelo ânus? Na verdade, essa contradição está presente e os dois pontos de vista são completamente incoerentes entre si. A única questão é saber se precisam ser coerentes. Nosso espanto surge apenas porque somos também inclinados a tratar os processos mentais inconscientes como os conscientes e a esquecer as profundas diferenças existentes entre os dois sistemas psíquicos, consciente e inconsciente. Quando o sonho do Natal, com a sua excitação e a expectativa, evocou diante dele o quadro da relação sexual dos pais, como fora antes observado ou construído por ele, não pode haver dúvida de que a primeira visão da cena a aflorar foi a antiga, de acordo com a qual a parte do corpo feminino que recebeu o órgão masculino era o ânus. E com efeito, que mais poderia ele ter suposto quando, com 1 ano e meio, foi espectador da cena. Mas deu-se então o novo evento, que ocorreu quando tinha 4 anos de idade, o que havia aprendido, entretanto, as alusões que ouvira à castração, despertaram e lançaram uma dúvida sobre a teoria cloacal. Fizeram-no perceber a diferença entre os sexos e o papel sexual desempenhado pela mulher. Nessa contingência, ele comportou-se como, em geral, as crianças se comportam quando lhe é fornecido um detalhe de informação não desejado, quer seja sexual ou de qualquer outra espécie. Rejeitou o que era novo, no nosso caso, de motivos ligados com seu medo da castração, e agarrou-se rapidamente ao que era velho. Decidiu-se a favor dos intestinos e contra a vagina, tal como, por motivos semelhantes, tomou depois o partido do pai contra Deus. Repudiou a nova informação e apegou-se à velha teoria. Essa última deve ter-lhe proporcionado material para sua identificação com as mulheres, que surgiu depois com um pavor da morte em relação com os intestinos, bem como para os seus primeiros escrúpulos religiosos quanto às questões de saber se Cristo havia
tido um traseiro e assim por diante. Não é que sua nova compreensão ficasse sem efeito, muito pelo contrário, desenvolveu um efeito extraordinariamente poderoso, pois tornou-se um motivo para manter todo o processo do sonho sobre repressão, recalque, tá? E para excluí-lo de uma elaboração posterior na consciência. Mas com isso, seu efeito exauriu-se. Não teve influência sobre a decisão do problema sexual. Pode ter havido a possibilidade de que, a partir dessa época, o medo da castração tenha existido lado a lado com a identificação com as mulheres, por meio do intestino, embora se deva admitir que isso envolve uma contradição. Era, contudo, apenas uma contradição lógica, o que não quer dizer muito, pelo contrário, todo esse processo é característico de um modo pelo qual o inconsciente opera. Um recalque é algo muito diferente de uma rejeição.